Mais uma aula para revisão de matemática Enem aqui no YouTube. Sou o professor Rafa Jesus e hoje nós vamos ter uma aula bacana de geometria plana, onde eu vou revisar dois camaradas muito bacanas pra gente. Qual é? Hexágono regular e triângulo equilátero, duas figuras aí da geometria plana muito bacana, não só para o Enem, mas para qualquer vestibular. E já sabe, estamos fazendo uma revisão gratuita para o Enem e você tem um playlist completinha na descrição. Já falamos de porcentagem, equação do primeiro e do segundo grau, maravilha? E você tem um link também para pedir para algum dos meus assistentes aí as listinhas para você acompanhar as instruções de exercícios também, tá bom? Então encaixa o quadril, contrai o abdômen e bora para a aula! Você sabe como eu amo o quê? O triângulo equilátero. Então nós vamos trabalhar com o pacotinho do triângulo equilátero. Vamos revisar aquilo que você tem que saber dessa figura. E aproveitando esse momento, a gente já dá uma sapecada no hexágono regular. Preparado? Are ready? Então já lembra, encaixa o quadril, contrai o abdômen, postura e bora para a aula! Você já sabe que eu trabalho com estratégias de memorização, tudo bem? Então você está acostumado com meus pacotinhos. Aqui nós vamos ver o pacotinho do triângulo equilátero. O pacotinho do triângulo equilátero, eu divido ele em dois pacotes. No pacote Baby e no pacote Turbo, que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Por que eu divido Baby e Turbo? Gente, Baby é o que cai mais. Turbo é o que cai menos. Ai, professor, então nem vou estudar o turbo. Não, aí que você se engana. Você precisa se preparar também com o turbo. O que eu quero que você lembre do pacotinho do triângulo equilátero Baby? Primeira coisa, olha só. Você deve se lembrar que um triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida. Três lados congruentes, que eu vou chamar aqui no meu curso de lados iguais, tá bom? Eu sei que o certo é congruentes, mas eu quero falar iguais. Legal. Além dos três lados iguais, ele tem os três ângulos internos iguais também. Agora, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu divido por 3, 60 graus para cada um. Essas duas informações são as coisas mais importantes do triângulo equilátero. Porém, nós também temos que saber a formulinha da altura e da área. Quando eu falar de altura, eu quero que você se lembre que a altura é L raiz de 3 sobre 2 e que a área é L ao quadrado raiz de 3 por 4. Então pronto, nós revisamos aqui as principais informações do pacotinho Baby. Três lados iguais, três ângulos internos iguais a 60, a formulinha da altura e a formulinha da área. Tem que estar atento com isso. Gente, não tem desculpa, tem que dominar isso, fechou? E agora nós vamos falar do pacote turbo. O pacote turbo, ele fala do rainho e do raião, que eu faço assim, rainho e raião, maravilha. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que num triângulo equilátero tem um pontinho aqui, que ele é um pontinho assim, cara, é fera, tá? Professor, não tô lembrando o nome desse ponto, eu vou te ajudar. Com 4 letrinhas, eu vou lembrar o nome dele, B-I-C-O, bico, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, que são os pontos notáveis de um triângulo. Se ele é o baricentro, eu posso falar que ele respeita a seguinte propriedade, que aqui eu tenho a razão 2 para 1. Como assim? Ao traçar a mediana aqui, como esse ponto é o baricentro, eu posso falar que aqui é o dobro desse pedacinho. Em outras palavras, se eu chamar esse pedacinho de x, o grandão aqui eu posso falar que é 2x. Aí eu te convido a pensar, tudo isso que seria a altura desse triângulo equilátero, não seria 3x? Sim, professor. Pois é aqui que vai nascer uma comparação. Esse bico, ele é o ponto, ele é o centro da circunferência inscrita, e ele também é o centro da circunscrita. Circunferência inscrita é aquela circunferência que está tangenciando, está dando um totozinho aqui, um totozinho aqui, um totozinho aqui. A circunferência que fica lá dentro. Então, fica nítido que esse cara é o rainho, que no meu desenho equivale a x. E a pergunta é, o rainho equivale a quanto da altura? X equivale a quanto da altura 3x? Professor, é 1/3 exatamente.
Então, rainho, eu gostaria que vocês soubessem que ele é 1/3 da altura. É um resultado que eu quero que o meu aluno dos meus cursos saiba, que o raio da circunferência inscrita em um triângulo equilátero é 1/3 da altura. Consequentemente, você vai poder falar o quê? Que se aqui é o centro da circunscrita, a circunscrita, ela toca os 3 vértices, mais ou menos assim, ó. Ó lá. O desenho não é tão caprichado, mas não tem problema. Então, eu sei que isso daqui é o meu raião, galera, é o raião. Mas, professor, o raião equivale a 2x, que seria 2/3 da altura. Então, raião, 2/3 da minha altura. É o outro resultado que eu quero que vocês saibam. Então, eu vou desapareci, ó, efeitos especiais aqui do meu estúdio. Isso é o que eu quero que você saiba do triângulo equilátero. Pacote Baby e o pacote Turbo. Maravilha? Então, você está andando na rua e alguém te pergunta: nossa, o que você sabe de um triângulo equilátero? O que você vai falar? Eu sei o pacote Baby e o pacote Turbo. O Baby fala 3 lados iguais, 3 ângulos internos iguais a 60 graus, altura e área. Altura, L raiz de 3 por 2, área, L ao quadrado raiz de 3 por 4. Fechado? Legal. E aí você aproveita para relembrar o turbo. Você fala do rainho e do raião. Rainho 1/3 da altura e o raião 2/3 da altura. Agora a grande sacada é você usar o que é isso que eu sei disso no dia da prova. Bateu o olho e falou: o que é isso? É um triângulo equilátero. O que eu sei disso? O pacotinho do triângulo equilátero que o Rafa Jesus passou pra gente. E aí o que nós combinamos, que nós também iríamos ver aqui nessa aula, o que? O hexágono regular. Então eu quero passar para vocês aqui conteúdinho bem bacana do hexágono regular. Bom, triângulo equilátero foi pra conta. Se você curtiu a explicação, já deixa nos comentários aqui para eu saber que vocês estão gostando. Fala: Professorson, entendi, Professorson, revisei, o que você achou? Tá dominando o pacotinho Baby e o pacotinho Turbo? Então, maravilha, já deixa o seu like aí agora, bora pro hexágono regular. Gente, primeira coisa, o que é um hexágono regular? O hexágono regular, ele é um polígono com 6 lados. Porém, com essa palavrinha aqui, regular, o que você tem que lembrar? Todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos têm a mesma medida, todos os ângulos externos têm a mesma medida. Quando eu falo em polígono regular, você quer lembrar de um trio aí, parada dura? É o triângulo equilátero, que a gente acabou de ver. É o quadrado, que tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Lembra, o triângulo equilátero, os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos medindo 60. E o hexágono regular, que é o que nós vamos ver agora. Esses são os 3 mais super mega poderosos. Fechou? Então vamos lá. Tá aqui o nosso hexágono regular, tá? O que o Professorson quer trabalhar com vocês? Quando o cara falar que o hexágono é regular, na hora, esse cara igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. E aí vai ser bacana também você lembrar do ângulo interno e do ângulo externo dele. Mas calma que isso vai nascer naturalmente. O que eu quero passar para você aqui, meu aluno, nessa nossa aula, revisando o triângulo equilátero e o hexágono regular é: viu o hexágono regular? Eu quero que você trace a diagonal, trace outra diagonal e trace outra diagonal. Você vai traçar as diagonais que passam pelo centro dele, ó. Essa aqui eu não tracei porque não passa pelo centro. Ao fazer isso, você deve ter percebido, ó lá, Umbrella Corporation, ó, para quem gosta de zumbi Resident Evil. Você percebeu que tem 6 triângulos. E a grande sacada que eu quero te relembrar aqui hoje é que esses triângulos são equiláteros. E eu vou te mostrar de uma forma bem legal. Deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui, uma canetinha roxa. Todo polígono regular, ele tem uma circunferência circunscrita e uma inscrita. Eu vou começar pela circunscrita, ó. Existe uma circunferência que ia ficar mais ou menos assim, ó. Tá feinho, mas não tem problema. Por que eu quero que você se lembre desse detalhe? Porque se ela é uma circunferência, me fala, como é que chama isso daqui? Professor, isso aqui chama raio. Isso é o raio, exatamente. Mas aqui
também vai ser o raio. Legal. Isso vai acontecer com todos os triângulos. Então, esses ângulos, eles têm a mesma medida. Agora, pensa com o Professon. 360 graus dividido por 6 pedacinhos iguais, dá 60. Professor, então eu descobri que aqui é 60 graus. Legal. Só que, isso aqui não é um triângulo isósceles. O que você sabe de triângulo isósceles que nós já falamos? Dois lados iguais, ângulos da base iguais, altura, dividir a base ao meio, e é também bissetriz. Oh my Godson, oh my Godson. Então vem comigo, vem comigo. Se os dois lados são iguais, os ângulos da base são iguais. Só que se eu já tenho 60, tá faltando 120 para completar 180. Professor, tá faltando 120. 60 para cada lado. E assim você ficou convencido que o hexágono regular, ele tem 6 triângulos equiláteros. Agora pensa comigo. Aqui também vai ser equilátero, ó. Então, quanto vale o ângulo interno? O ângulo interno vale 60 mais 60. 120 graus, my friends. Acabou. Se eu precisar do ângulo externo, o senhor já tem 120, falta 60 para dar 180. Ângulo externo, 60 graus. Maravilha, gente. Professor, beleza. Posso também falar um negócio aí? Pode? E se eu quiser descobrir o raio da minha circunferência circunscrita? Bela pergunta. Bela pergunta. Isso daqui não seria o lado do hexágono regular? Mas o lado do hexágono regular não é o lado do triângulo equilátero? Então você pode falar que o raião é o próprio lado do hexágono regular, se você precisar. E eu sei que você é meu aluno, você é curioso, você é curiosa, você está pensando assim, professor, mas todo polígono regular também tem uma circunferência inscrita, tangenciando. Sim, ela toca aqui no meio, ela toca aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio e aqui no meio. Vamos lá? Ah lá! Olha que belezura! Olha que belezura! Então, isso daqui é o rainho, que também pode ser chamado de apótema do polígono regular. Turminha, quem é esse rainho aqui? Professor, é a altura do triângulo equilátero? Sim, por isso que eu quis juntar esses caras na mesma aula, porque eu tenho muita informação do hexágono regular quando eu domino o triângulo equilátero. Se agora eu te perguntasse qual a área de um hexágono regular? Qual a área de um hexágono regular? Professor Rafa Jesus, são 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Só para treinar você, se você está num exercício e não lembra, vamos desenhar. Dá um exemplo simples. Ó, rapidinho, ó. Professor, o desenho é mais ou menos assim. Beleza. Agora traça as diagonais que passam pelo centro. E com um simples desenho você se lembrou que vai ser 6 triângulos equiláteros. Então eu vou escrever 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aí você usa as estratégias do Professor. O que é isso? O que eu sei disso? E o que eu sei de um triângulo equilátero? Eu sei que a área dele é L ao quadrado, raiz de 3 por 4. Professor, só multiplicar por 6? Só. Vocês vão ver que eu não vou nem colocar aqui. Porque se eu colocar, você vai querer simplificar e vai querer decorar a fórmula. Para o nosso curso, a gente aprende a pensar e nós vamos criando conexões. Beleza? E assim eu vou encerrando essa aula de triângulo equilátero e de hexágono regular. Essa revisão, né, esse apanhado, pum, do que você precisa saber. Agora, vamos treinar com exercícios. Parabéns por conferir mais uma aula. Estamos ficando poderoso aí. A cada aula que você termina, cada conteúdo que você revisa, você está deixando as suas teorias
na ponta da língua. Agora tem que praticar com exercícios. Lembrando, errou, faz parte, mas desde que você entenda qual foi o seu erro. Errou conta, errou teoria, errou procedimento. Quando você entende qual é o seu erro, você consegue evoluir. Parabéns para você que chegou até o final. Então, olha só, antes de eu te indicar mais uma aula aqui, essa é a minha plataforma. Então, se você está gostando das aulas aqui, das listinhas e quer ter acesso aos meus cursos completo, muita lista de exercícios, exercícios resolvidos em vídeo, aulas teóricas em vídeo, um grupo de WhatsApp, nossa comunidade exclusiva, é só você se inscrever que vai ser muito legal ter você no meu time. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o seu like para o YouTube compartilhar, eu vou deixar aqui a playlist, tá bom? Com todas as aulinhas da revisão e aqui um vídeo bem legal de geometria plana para você continuar com esse assunto. Beijo do professor Rafa Jesus, tamo junto!